A guerra às drogas tem sido o principal motor da atual e globalizada expansão do poder punitivo. Sempre vale notar que a guerra às drogas, nociva e sanguinária como qualquer outra guerra, não se dirige propriamente contra as drogas, dirigindo-se, sim, como quaisquer outras guerras, não contra coisas, mas contra pessoas. Os produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas que proibidas foram tornadas ilícitas. Ou melhor, os mais vulneráveis dentre os produtores, comerciantes e consumidores dessas substâncias. Os inimigos nessa guerra são os pobres, os desprovidos de poder, os marginalizados, os excluídos. Com efeito, o alvo principal de qualquer intervenção do sistema penal são os pobres, os desprovidos de poder, os marginalizados, os excluídos. A punição de um ou outro indivíduo identificado como enriquecido ou poderoso em nada altera o perfil global daqueles que são preferencialmente selecionados para cumprir o papel do criminoso. O raríssimo sacrifício de alguém aparentemente poderoso apenas serve para construir a legitimação aparente do sistema penal, reforçando a falsa imagem de uma sua suposta igualdade, disfarçando de forma mais eficiente o seu alvo principal e melhor ocultando a sua funcionalidade para a manutenção e reprodução dos mecanismos de dominação, exclusão e discriminação. Essa moldura bélica, essa ideia de guerra, aumenta a hostilidade contra os selecionados sofredores concretos e potenciais da pena, ao exacerbar uma das mais sólidas fontes de sustentação ideológica do sistema penal. As ideias de pena, de castigo, de punição, de afastamento do convívio social que estão na raiz do sistema penal, se baseiam num maniqueísmo simplista que divide as pessoas entre boas e más, e vem atender à necessidade de criação de bodes expiatórios que assumam uma individualizada culpa por todos os males. A identificação do criminoso em indivíduos isolados e facilmente reconhecíveis facilita a minimização de condutas e fatos não criminalizáveis, socialmente mais danosos, afasta a investigação e o enfrentamento das causas mais profundas de situações, fatos ou condutas negativas ou indesejáveis ou danosas, quando provoca a sensação de que com a imposição da pena tudo estará resolvido, oculta os desvios estruturais, encobrindo-os através da crença em desvios pessoais e produz uma sensação de alívio. O criminoso é sempre o outro. A imposição da pena a um apontado responsável pela prática de um crime permite que os não selecionados pelo sistema penal comodamente se auto-intitulem cidadãos de bem, supostamente diferentes e contrapostos ao criminoso, ao mal, Aí reside uma das mais sólidas fontes de sustentação do sistema penal, da sua violência, da sua seletividade, da sua irracionalidade. Com a ideia de guerra, com essa moldura bélica, esse outro, esse criminoso, esse mal, passa a ser o inimigo. O inimigo é aquele que assume o perfil do estranho à comunidade, a quem não são reconhecidos os mesmos direitos dos pertencentes à comunidade e que, assim, desprovido de dignidade e de direitos, perde a sua qualidade de pessoa, tornando-se uma não-pessoa. Certamente a identidade com a guerra e a criação de inimigos não são ideias novas no percurso do sistema penal. Diversos momentos desse violento, danoso e doloroso percurso já foram marcados por essas ideias. O dado novo, nesse momento histórico, reside fundamentalmente na sua extensão, seja espacial, no sentido de se manifestar como uma tendência uniformemente globalizada, seja na sua generalização, alcançar os mais variados selecionados para sofrer a pena. Anunciadas situações de necessidade e emergência representadas ora pelo risco de ataques terroristas, ora por um suposto perigo de disseminação das drogas tornadas ilícitas, ora por uma suposta transnacionalidade criminosa, ou por uma indefinida e sempre indefinível criminalidade organizada,
né? Ora por um propagandeado aumento incontrolável da chamada criminalidade das ruas, isto é, os crimes praticados pelos pobres, ora, ao contrário, por uma criminalidade de poderosos. Essas anunciadas situações de suposta necessidade e emergência vêm dando lugar a uma sistemática produção de autoritárias legislações que abandonam princípios garantidores dos direitos fundamentais e criam vácuos que progressivamente se ampliam, nos quais é indevidamente desprezado o imperativo primado das normas fundamentais inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Embora mantidas as estruturas formais do Estado de Direito, vai se reforçando o Estado policial que sobrevive no seu interior, vão sendo instituídos espaços de suspensão de direitos fundamentais e das suas garantias, vai sendo afastada a sua universalidade, acabando por fazer com que no campo do controle social exercido através do sistema penal, a diferença entre democracias e estados totalitários vá se tornando cada vez menor. Sempre vale lembrar a advertência de Nils Christie de que o maior perigo da criminalidade nas sociedades contemporâneas não é o crime em si mesmo. O maior perigo da criminalidade nos tempos atuais é sim o de que o pretexto da repressão ao crime acabe por conduzir todas essas nossas sociedades ao totalitarismo. É urgente a necessidade de romper com esses enganosos discursos que buscam legitimar o sistema penal. É urgente a necessidade de construir ou reconstruir pensamentos e práticas libertários e igualitários, fundados na generosidade, na fraternidade, na honestidade, na tolerância, no desapego. Respeitar e assegurar em quaisquer circunstâncias os princípios garantidores dos direitos fundamentais, positivados nas normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Preciso repudiar todas as formas de totalitarismo, repudiar proibições, controles, vigilâncias, punições e buscar sempre a liberdade. É preciso perceber que situações, fatos ou condutas negativos, indesejados ou danosos não desaparecem por conta do rigor penal. É preciso romper com essa própria ideia de crime e compreender a natureza política e a artificialidade da sua definição. É preciso romper com os sentimentos de medo, de vingança e de culpa que sustentam o clima emocional do sistema penal. Romper com o maniqueísmo que, dividindo as pessoas entre boas e más, nega o próprio sentido da igualdade e impulsiona o desejo da punição e a busca de bodes expiatórios, de culpados individualizados e demonizados, de inimigos. É preciso romper com a monopolizadora, enganosamente satisfatória, violenta, danosa e dolorosa reação punitiva. É preciso buscar o fim da desigualdade, o fim da exclusão, buscar alimentação saudável, habitação confortável, educação de boa qualidade, trabalho bem remunerado, lazer, cultura, dignidade, bem-estar, felicidade para todos os indivíduos. Mas não porque isso eventualmente possa trazer segurança, mas sim porque esses são direitos que devem ser assegurados a todos os indivíduos. É preciso deixar os medos, as inseguranças e o egoísmo de lado e buscar o convívio, a solidariedade, a compreensão, a compaixão, a tolerância. Deixar de lado os pragmatismos imediatistas e reacender os ideais transformadores. É preciso também compreender que, da mesma forma que os bens e as riquezas precisam ser compartilhados e distribuídos de forma mais equânime, também é preciso aprender a conviver com o mal-estar, os desconfortos e os desajustes gerados na vida em comum e superá-los com a integração e não com a exclusão, a intolerância ou a marginalização dos eventuais autores de condutas indesejáveis. Certamente chegará o dia que não existirão mais prisões, em que a concessão ao Estado de um poder de punir, de encarcerar, de eliminar a liberdade, será algo inimaginável. Chegará o dia em que o sistema penal terá sido abolido. Assim como a escravidão foi abolida, a humanidade um dia também conquistará a abolição do sistema penal.
essa comparação que eu costumo fazer com a escravidão não é uma coisa gratuita, né? Aqui também se trata de eliminar desigualdades e de lutar pela afirmação da dignidade inerente a todos os indivíduos. Aqui também se trata de pôr fim a um sistema como o sistema penal, produtor de estigmas, de discriminações, de violência e de dor. Aqui também, ao se falar da abolição do sistema penal, se trata de lutar pela liberdade. A aniquilação da liberdade, as dores produzidas pelas intervenções do sistema penal, revelam a total falta de racionalidade da própria ideia de pena. Qual é a racionalidade de se retribuir um sofrimento causado pela conduta criminalizada com um outro sofrimento provocado pela pena? Se a ideia é evitar ou ao menos reduzir as condutas negativas, os acontecimentos desagradáveis causadores de sofrimentos, por que insistir na produção de mais sofrimento com a imposição da pena? O sistema penal não alivia as dores de quem sofre perdas causadas por condutas danosas, violentas ou cruéis, praticadas por indivíduos que eventualmente desrespeitam e agridem os seus semelhantes. Ao contrário, o sistema penal manipula essas dores para viabilizar e buscar a legitimação do exercício do poder punitivo. Manipulando o sofrimento de indivíduos atingidos por seus semelhantes, o sistema penal incentiva o sentimento de vingança. E desejos de vingança não trazem paz de espírito. Desejos de vingança acabam sendo autodestrutivos. O sistema penal manipula sofrimentos para perpetuar esses sofrimentos e criar novos sofrimentos. A pena definitivamente apenas soma novos danos e dores aos danos e dores causados pela conduta etiquetada como crime. Recuperando o desejo da liberdade, nós estaremos prontos para construir um mundo em que todos os indivíduos e os seus direitos fundamentais serão efetivamente respeitados, um mundo em que não existam prisões, um mundo em que nenhum Estado terá o violento, danoso e doloroso poder punitivo, um mundo em que ninguém mais carregará o estigma do criminoso, do mal ou do inimigo. Pensar na liberdade nessa semana que vocês pretendem discutir esse tema é necessariamente pensar na abolição do sistema penal, é necessariamente, como eu falei, recuperar esse desejo da liberdade, o desejo de construir um mundo melhor, em que todas as pessoas sejam efetivamente respeitadas na sua dignidade, em que ninguém seja discriminado, em que todas as pessoas efetivamente tenham garantidos os seus direitos fundamentais. Enfim, eram essas as considerações que eu queria trazer para abrir essa semana, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui abrindo essas discussões sobre esse tema fundamental que é a liberdade. Bom, eu queria agradecer então a Maria Lúcia Caram, já abrir para nosso debate, nossa conversa. Já teria aqui várias perguntas a fazer, eu acho que quem quiser ir escrevendo e mandando, por favor, você pode utilizar o microfone. Não, você pode utilizar o microfone. Aqui tem duas opções, ou você fala ou você escreve. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu queria parabenizá-la pela palestra e queria fazer a seguinte pergunta. Seguinte, já que a senhora falou em tom propositivo sobre qual seria o mundo ótimo em relação ao sistema penal, eu queria saber qual seria a sua proposta em relação àquelas pessoas que, mesmo nesse mundo ótimo, porventura, por exemplo, matem alguém no âmbito de uma paixão, enfim, de alguma coisa assim. Como tratar desses desviantes, isto é, daqueles que as pessoas... Ou melhor, como tratar das pessoas cujas condutas são reputadas ruins, ainda que no mundo ideal, onde se garante uma série de direitos e uma série de condições para o bom desenvolvimento humano.